Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Felipe. Está nos visitando essa noite, sejam bem-vindos todos. Espero que, aliás, o desejo do nosso coração é que você saia daqui cheio do amor de Deus, essa convicção de que você é amado, de que Deus tem planos para a tua vida, amém? Porque nós somos amados, Deus tem mais para a nossa vida, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Não é o Evangelho de João, tá? É 1 João, capítulo 2, verso 6. Essa semana eu passei por esse texto e Deus falou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre aquilo que Deus ministrou nessa semana. Na terça-feira eu dei aula aqui na nossa escola e eu falei sobre a imagem de Deus no homem. Conversávamos a respeito da forma como fomos criados por Deus e como Ele imprimiu em nós a sua imagem. E foi tão gostoso relembrar essas coisas. E quando eu estudava, eu passei por esse texto e me desafiou bastante, assim. Eu quero desafiar vocês também. Um bom desafio é sempre bem-vindo, não é, pessoal? Para dar uma chacoalhada na nossa vida, né? Para tirar a gente da zona de conforto, para tirar a gente do marasmo. 1 João, capítulo 2, verso 6, a palavra de Deus diz assim: quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Amém? Vamos ler juntos? Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra e porque nós temos privilégio e liberdade de abrir a tua palavra nesse lugar, Senhor, e meditar nas coisas do céu, de nós pensarmos a respeito da vida que o Senhor sonhou para nós. E eu oro a Deus para que o teu reino venha sobre nós nessa noite. Eu oro para que o teu Espírito nos dirija, para que o teu Espírito nos ensine, nos revele, nos leve a toda a verdade, e assim nós possamos crescer mais e aprender mais sobre quem tu és, a tua vontade, e por certo nós assim aprumarmos a nossa vida e talvez, quem sabe, sairmos de uma zona de conforto e resgatarmos a essência da nossa jornada contigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem se sentiu desafiado aí por esse versículo? Levanta a mão aqui, Deus. Deu uma balançada nas pernas, não deu? Esse versículo, ele apresenta um padrão desafiador para todos nós. Aqui o apóstolo João está falando a respeito da vida que nós devemos viver, da forma como nós devemos trilhar a nossa caminhada. Se você ler aí o capítulo 1 ou a carta de 1 João, você vai perceber que João ele trabalha nessa dinâmica a respeito da nossa vida com Deus, fala sobre posicionamento, fala sobre andarmos na luz. E nesse momento ele então faz uma conclusão e ele faz uma afirmação muito forte. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. O que João está dizendo aqui é que aqueles que dizem que são discípulos de Cristo, aqueles que dizem que amam a Deus, eles devem viver como Jesus Cristo
viveu. Ele está dizendo que a evidência de que você ama a Deus, ou a evidência de que você está unido a Deus, a evidência de que você está em Cristo, se dá a partir da vida que você vive. Amém, queridos? Amém. Faz sentido para vocês? Então João está dizendo que o padrão para o qual nós somos chamados a viver é Cristo. E a nossa vida, ou à medida que nós fazemos as nossas escolhas e vamos vivendo a nossa vida, a própria vida vai evidenciar se de fato nós estamos ou não unidos com Deus. E a pergunta que eu me fiz e eu quero fazer para vocês, já que a evidência da nossa união com Deus está na forma como nós vivemos, a pergunta que eu quero deixar para vocês é: como você vive a sua vida? Olha para o teu irmão aí, que está alguém do seu lado, pergunta para ele assim: meu irmão, como você vive a sua vida? Se João está dizendo que a evidência de que nós estamos unidos com Deus se dá a partir da forma como nós vivemos, essa pergunta ela se torna extremamente relevante, não é? Não somente a pergunta, mas principalmente a resposta, não é? E você poderia dizer assim: Sérgio, eu vivo a minha vida do meu jeito. Mas o que João está dizendo, queridos, é que se nós estamos unidos com Deus, a única maneira de nós vivermos a nossa vida é do jeito de Jesus. Amém? Amém. 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 Então a vida que nós somos chamados para viver não é a vida que eu vivo do meu jeito. Era assim antes de Cristo. Agora que eu estou unido com Deus, os céus estabelecem um novo padrão para aqueles que andam com Cristo. João está dizendo, queridos, vocês que estão unidos com Deus, vocês que foram chamados para a vida de Deus, vocês recebem agora um outro padrão. É para ser do jeito de Jesus. Ele deve ser o maior objetivo da sua vida. É ou não é? O objetivo maior de vida. É muito comum as pessoas perguntarem: qual é o seu objetivo, qual é o seu maior objetivo de vida? Quem já se perguntou isso ou já respondeu essa pergunta? É muito comum, né? Meu objetivo de vida é, sei lá, é ser feliz. Né? O meu objetivo de vida é ficar rico. Né? Meu objetivo de vida é ficar pobre. Também tem gente que gosta de viver com menos. Meu objetivo de vida é me tornar um grande profissional, sei lá, a gente pode colocar aqui tantos objetivos, e eu não estou dizendo que isso não seja bom ou ruim, é só um objetivo de vida, mas eu creio que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão unidos com Deus, eles deveriam ter como maior objetivo da sua vida ser parecido com Jesus. Porque aquele que diz que está unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Portanto, nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa referência. É Ele que nós devemos imitar. É para Ele que nós devemos olhar. Ele estabelece a forma como nós devemos viver a nossa vida. Então, se até aqui talvez você não tivesse ainda essa resposta para essa pergunta, né? Eu queria te ajudar aqui com uma resposta. Seja mais parecido com Jesus. Essa é o teu chamado, essa é a tua vocação em Deus. E quando eu pensava a respeito disso, eu me lembrei do texto lá de Atos, do capítulo 11, no verso 26. Um texto interessante, que Barnabé, ele se encontra com Saulo e eles vão para Antioquia. Atos 11, 26. Quando o encontrou, no caso Barnabé encontrou Saulo, ele o levou para Antioquia.
Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Amém? É massa essa passagem porque o termo cristão é muito usado hoje em dia, né? E é até bastante comum. E a Bíblia diz que esse termo ele foi usado pela primeira vez num determinado local numa cidade chamada Antioquia, e foi referência a um grupo de pessoas que viviam naquela cidade, e eles entenderam tanto essa ideia de ser parecido com Jesus, que as pessoas que estavam em volta dessa comunidade, que viviam acerca dessas pessoas, começaram a se referir a elas como cristãos. E essa palavra significa pequenos cristos. Portanto, aquelas pessoas começaram a olhar e começaram a ver naquela comunidade muitos cristos, ou pequenos cristos, porque eles estavam muito parecidos com Jesus. Pergunta para o teu irmão assim, com o que você parece, meu irmão? Fala aí, Carlão. Afinal de contas, com quem é que você se parece? Amados, eu oro e, como pastor dessa comunidade, eu oro a Deus para que Ele nos faça mais parecidos com Ele a cada dia. Seria maravilhoso se você perguntasse para alguém, dissesse assim, olha, você acha que eu pareço com quem? E essa pessoa falar, eu acho que você parece com Jesus. Uau, seria lindo isso. Ultimamente estão dizendo que eu me pareço só com cabra safado. Mas não seria lindo você ouvir de alguém dizendo assim, olha, quando eu olho para você eu vejo Jesus. Quando eu olho para as suas atitudes eu vejo Jesus. Quando eu olho para o teu coração eu vejo Jesus. Amém. Esse deve ser o nosso maior projeto de vida. Assim como esses irmãos em Antioquia, que foram identificados como cristãos por causa da vida que eles viviam, é o que João está dizendo. Se nós dizemos que estamos unidos com Deus, devemos viver como Jesus viveu. E aquela comunidade experimentou isso. As pessoas chamavam de cristãos e falavam, olha que demais essa comunidade, parece um monte de Jesus. Quem sabe a gente chegue lá um dia, né, amados? Que seja um desafio, um objetivo para todos nós. E a pergunta que fica, entendendo essa realidade, mas será possível ser um imitador de Cristo? Será possível nós sermos mais parecidos com Jesus? Porque, de fato, quando nós pensamos em Jesus, eu não sei você, mas eu creio que nós, ao pensarmos em Jesus, automaticamente nós colocamos esse padrão, essa referência de um lugar intangível, inalcançável. Talvez espiritualizamos demais essa ideia, e aí, como nós já partimos de algo que é impossível, nós nem nos atrevemos a dizer sim, é possível imitar a Cristo. Mas eu queria ler com vocês alguns trechos para nós respondermos essa pergunta, se será possível nós sermos imitadores de Cristo. Abre 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. O apóstolo Paulo ele faz uma afirmação tremendamente desafiadora. Ele diz assim para os irmãos de Corinto, do qual ele escreveu essa carta. Estão aí comigo? Amém. Olha que Paulo diz: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo.
Numa outra linguagem diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É demais aqui, galera. O que me chama a atenção aqui é que o apóstolo Paulo ele entendeu essa ideia. Ele entendeu tanto essa ideia que ele, quando falou com os irmãos de Corinto sobre que exemplos deveriam seguir, ele ousou dizer: olhem para mim. E normalmente não é assim. Normalmente a gente fala assim: olha, não olha para mim, olha para Jesus. Quem já falou essa frase? Pode levantar a mão aí que eu sei que você já falou. Então, o que nós queremos dizer com isso? Olha, eu não sou referência para você. Eu não sou exemplo para você. Então, não olha para mim, olha para Jesus. Isso é muito comum hoje em dia. Porque, na verdade, as pessoas elas querem fugir da responsabilidade do chamado de ser parecido com Jesus. Então, eles se colocam num lugar que não aquele devido no qual Deus nos chamou para vivermos e para sermos. Inclusive de manhã alguém falou assim: nossa, esse cara era... O que falou? Ousado? Não. Ousado não. Não audacioso. Nossa, Paulo era tipo arrogante. Arrogante. Sabe? Nossa, esse cara soberbo, pretencioso. Foi um sinônimo desse aí. Né? Nossa, que cara pretencioso. E sou pretencioso, não sou, queridos? Sou, porque Paulo ele entendeu isso. E ele falou: olhem para mim, porque ao vocês olharem para mim, vocês vão estar olhando para Cristo, porque eu sou parecido com Ele. Portanto, queridos, sim, é possível você ser um imitador de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo, perseguidor da igreja. E se você ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver o quão miserável ele se considerava. Ele dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele tinha crises enormes com a sua natureza. Ele lembrava do seu passado, das coisas que ele viveu, e ele sabia quem ele era, e ao mesmo tempo ele ousou ser transformado num homem parecido com Jesus. Portanto, queridos, eu creio que isso é para mim e é para você. Você pode sim ser um imitador de Cristo. Porque o poder que vai trabalhar em você, ou a força que vai mover você a isso, não é natural, não é humana. Nós podemos ser imitadores de Cristo, nós podemos imitar a Cristo, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. Amém? Amém. Se você está em Cristo, o Espírito Santo que habita em você será capaz de moldá-lo e te fazer semelhante a Jesus. Isso vai se refletir em atos ou nos frutos da nossa vida. Portanto, queridos, eu tenho uma esperança de ser parecido com Jesus, não porque eu tenho essa capacidade natural ou humana, não é pela minha força de vontade, não é pelos meus talentos naturais, não, queridos. A força que vai me mover, que vai me transformar de dentro para fora, é o Espírito Santo que está trabalhando dentro de mim. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, esse mesmo poder está trabalhando dentro de nós. Amém? Então o próprio Deus que habita a nossa vida, Ele está trabalhando, e essa é a obra do Espírito Santo, nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. O Espírito Santo é o grande agente transformador. Fala para o teu irmão: o Espírito Santo é o grande agente transformador. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos encher com o Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo,
mais poder para transformar a minha vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo, maior a evidência de Cristo dentro de mim. E assim, Cristo vai sendo formado e a imagem de Deus vai sendo restaurada em nós. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós somos criados, nós somos feitos parecidos com Deus, e o pecado, ele deturpou essa imagem, corrompeu essa imagem, e à medida que nós estamos de novo de volta à vida em Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai trabalhando e vai restaurando a imagem de Deus em nós, essa imagem que foi perdida por causa do pecado. Amém, amados? Então, eu quero dizer para você, a boa notícia é que você não vai ser mais parecido com Jesus usando recursos humanos. Esses recursos não vão conseguir te levar para lugar nenhum. Pelo contrário, a nossa natureza humana, ela é contrária à vontade de Deus. Mas à medida que nós nos enchemos com o Espírito Santo, então nós vamos dando liberdade ao Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo da verdade, que nos revela, nos ensina toda a verdade. Ele vai trabalhando em nós, ele vai trabalhando em nós, e assim nós vamos sendo moldados à imagem de Cristo. Efésios 5:1, o apóstolo Paulo diz: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Amém? Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Nós devemos nos parecer com o nosso Pai. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7, o apóstolo Paulo também diz assim: e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Paulo está dizendo aqui: olha, porque vocês seguiram o nosso exemplo, o exemplo do Senhor Jesus. Percebe que Paulo ele refere a vida dele e a vida do Senhor Jesus como sendo o mesmo exemplo. Percebe a ousadia, galera? Porque vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Então, por causa disso, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos. Então, Paulo está dizendo que quando nós seguimos o exemplo de Cristo, quando nós imitamos a Cristo, quando nós parecemos com Cristo, então nós acabamos nos tornando referência e padrão para outras pessoas. À medida que as pessoas olhem para nós, elas possam encontrar em nós um padrão de vida. Elas possam olhar para nós e dizer: olha, como eu desejo ser como essa pessoa. E você pode ser sal nessa terra e luz nesse mundo, fazer a diferença nessa geração. Amém? Agora, como eu posso ser mais parecido com Jesus? Eu quero trazer 3 pontos mais práticos, amém? Para nós. Então vocês já entenderam que sim, vocês podem ser parecidos com Jesus, sim, vocês podem imitar a Cristo, e é a força que vai te capacitar a ser como Cristo, é o Espírito Santo de Deus que habita a tua vida. Então se encha com o Espírito Santo, porque ele vai te conduzir nessa jornada e vai te fazer mais parecido com Jesus. Agora, 3 passos que o apóstolo João nos ensina, que podem nos ajudar a ser mais parecido com Jesus. Quero ler com vocês 1 João, capítulo 2, verso 8. 1 João 2, 8. A Cris está colocando lá no telão. João diz assim: porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz.
Quero chamar a atenção nessa parte final do versículo 8. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Como eu posso me parecer mais com Jesus? Como eu posso ser mais parecido com Jesus? Vivendo na luz. Fala para o teu irmão, você foi chamado para viver na luz. Fomos chamados para a luz, essa é a nossa vocação. E João fala muito a respeito da luz. Mas se você ler ali tanto o Evangelho de João, no capítulo 1, 1 João também, capítulo 1, ele vem falando a respeito de nós andarmos na luz, de nós vivermos na luz. Porque antes nós estávamos nas trevas. Amém? E agora Cristo nos trouxe para a luz. Portanto, nós fomos chamados para viver esse processo onde a escuridão está passando e agora a luz está brilhando. Amém? Eu queria que você se imaginasse num corredor, onde em cada extremo desse corredor tem um quarto. Se você quiser fechar os olhos, você pode fechar e se imagina melhor. Um quarto é o quarto onde você está, ele está completamente escuro. E você está olhando para fora desse quarto, olhando para o corredor, e você vê no final desse corredor, do outro lado, do extremo do outro lado do corredor, você vê um outro quarto, com a luz acesa. E agora eu quero que você saia desse quarto, você comece a caminhar em direção à luz, no outro extremo do corredor. À medida que você dá, cada passo que você dá, à medida que você avança, você vai percebendo que a escuridão ela vai ficando menos densa, a escuridão ela vai começando a perder a sua força, o seu poder, e você vai avançando, as coisas vão ficando mais claras, as coisas vão ficando mais perceptíveis, e você vai avançando até que você entra no outro quarto. Amém? Tiveram experiência aí? É assim que nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. À medida que a escuridão ele fica nas minhas costas, porque ela está passando, e eu avanço em direção à luz, então o meu rosto está virado para a luz, e eu olho para a luz, e a luz me atrai, me fascina, e aquela escuridão ela já não tem mais tanto poder sobre mim, porque eu avanço em direção à luz, e as trevas elas vão ficando para trás, elas vão se dissipando, e nós vamos avançando até que seja, como a Bíblia diz, dia. Queridos, nós somos chamados para viver na luz. Nós somos chamados, essa é a nossa vocação, porque em Deus não há treva. A Bíblia diz que onde a luz brilhou, as trevas se dissiparam. Amém? Escuridão não é mais um lugar para nós. Nós não temos nada com a escuridão. Nós não temos pacto nenhum com a escuridão. Nós não fazemos mais morada na escuridão. Deus nos chamou para a luz. Ele é a luz que ilumina todo homem. Quanto mais perto de Cristo estou, mais estou iluminado. E aqui eu quero fazer uma distinção entre andar na verdade e andar em verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andar na luz é andar na verdade. E andar na verdade significa estar em Cristo. Amém? Então, eu estou em Cristo, então eu estou na verdade. Agora, andar em verdade é quando eu assumo quem eu sou, a minha vocação, o meu chamado, e eu trago isso para a minha vida. Então, eu estou andando em verdade. Por isso que Jesus, certa vez, ele disse para aqueles que estavam seguindo,
ele disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então nós temos que estar em Cristo, numa relação genuína com Cristo, verdadeira com Cristo, e nós devemos pegar isso e trazer para a nossa vida. Por isso João disse: aquele que está unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Na medida em que eu ando na verdade, então eu vou dissipando toda a escuridão das nossas vidas. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero te desafiar nessa noite, porque eu sei que muitas vezes é desafiador, às vezes até assustador você sair da escuridão e mergulhar na luz. E eu digo isso para você porque, de fato, na escuridão nós não conseguimos enxergar muita coisa. Aliás, nós não conseguimos enxergar absolutamente nada. Alguém que está imerso numa escuridão, alguém que está num quarto escuro, ele não consegue perceber nem a si mesmo e nem aquilo que está à sua volta. E por vezes a escuridão se torna uma zona de conforto, porque as coisas não estão visíveis, não estão expostas. Mas à medida em que eu saio desse lugar escuro e eu vou me encontrando com a luz vai revelando a verdade de quem nós somos. E muitas vezes a visão que a luz traz não é uma visão muito boa, nem tão pouco agradável, e muitas vezes nós não queremos que as pessoas vejam de fato quem nós somos, ou quem nos tornamos. E temos medo de sermos julgados, ou temos medo de sermos rejeitados, de não sermos aceitos, devido às nossas chagas, às nossas misérias. Mas, queridos, eu quero dizer para você que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero dizer para você que, por mais desafiador que seja a luz, você nasceu para andar na luz. Você viveu para andar na verdade. E é nesse lugar que a sua vida vai ser transformada. Amém? Então, não tenha medo. Jesus te ama. Nós cantamos: eu fui perdoado e amado por Jesus. Eu fui perdoado e amado. E quem muito foi perdoado, muito ama. Você foi chamado, queridos, para viver algo maravilhoso. E esse algo maravilhoso não está nas trevas, mas está na luz de Deus. Então não tenha medo, caminhe firme, sabe? Levanta a cabeça. Sai desse quarto escuro. Sai desse ambiente de escuridão. Cristo quer brilhar a sua luz em todas as áreas da sua vida, sejam as quais forem, sejam as misérias que forem. Ele te ama e Ele quer transformar a tua vida de escuridão em luz. Amém? Amém. Fala para o teu irmão: você é filho da luz. Em nome de Jesus. Amém? Viver na luz. Você quer ser mais parecido com Jesus? Vem para a luz, galera. Amém? Vem para a luz. Segundo ponto que João também nos ensina. Se nós queremos ser mais parecidos com Jesus, 1 João 5, 3 a 5. 1 João capítulo 5, versos de 3 a 5. João ele diz: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Segundo passo, escolha que você pode fazer para ser mais parecido com Jesus: ter uma vida de obediência. Olha o que João diz: pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. O que João está dizendo? Que aquele que ama, obedece. Então, se eu digo que eu amo a Deus,
a evidência de que você ama a Deus é o quê? A obediência. E Jesus, ele nos ensinou a obediência. Jesus, ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Há vários momentos onde Jesus manifesta a sua obediência ao Pai, mas a mais marcante é o momento onde ele está ali orando antes de ser preso. Uma passagem muito conhecida, momentos antes da paixão de Cristo, ali quando ele está ali orando, e ele ora, ele conversa com o Pai, e ele rasga o seu coração ali, e ele sente todo o peso, toda a angústia daquilo que haveria de acontecer com ele, e ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, se possível me livra, me tira desse sofrimento. Então ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E naquele momento ele se sujeita ao Pai, ele obedece ao Pai, e ele cumpre a sua missão na terra. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai à cruz, ao madeiro, em obediência ao Pai. Querido, se você quer ser parecido com Jesus, você precisa desenvolver uma vida de obediência. E João, ele quebra um paradigma aqui. Ele diz assim: e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Então João está dizendo assim: queridos, entendam uma coisa, você pode viver uma vida de obediência, não é difícil. Obedecer aos mandamentos de Deus não é difícil, não é um peso. Porque você é filho de Deus, porque você é nascido de Deus. Você pode vencer o mundo. Não vai ser um peso, vai ser um prazer viver uma vida agradável a Deus. Amém. Onde eu me sujeito à vontade de Deus, onde eu me sujeito à palavra de Deus, onde eu abro mão das minhas vontades, daquilo que habita o meu coração. Eu falo: Senhor, eu não quero obedecer a mim mesmo, eu não quero ser escravo da minha vontade, eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Então eu me sujeito a Ele, obedeço a Deus com alegria, com prazer, porque eu quero viver uma vida agradável a Deus. Amém, amado? Você precisa aprender a obedecer. A obediência é a linguagem do amor de Deus. Ouvir a voz de Deus, conhecer os princípios de Deus e dizer: Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero seguir os teus princípios, eu quero andar segundo os teus mandamentos. Me ensina, me dá um coração ensinável, me quebra toda obstinação humana, para que eu possa me sujeitar ao Senhor e viver como Jesus viveu. Em terceiro, queridos, o apóstolo João, no Evangelho de João, agora, queridos, Evangelho de João, capítulo 13. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, já concluindo. João 13, 34 e 35. João, ele diz assim: eu lhes dou este novo mandamento. Na verdade, Jesus está dizendo, João escreveu que Jesus disse: eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Terceiro ponto: se você quer ser mais parecido com Jesus, você precisa viver em amor. Fala para o teu irmão: você precisa me amar. Me ama. Viver em amor. Se você quer ser parecido com Jesus, você precisa aprender a amar. E já seria muito legal se Jesus tivesse dito: amem uns aos outros. Já seria uma
um belo mandamento, ou não é, queridos? Já é desafiador por natureza, amar, né? Mas Jesus, ele não para aí. Ele não fala simplesmente amem uns aos outros. Ele diz amem assim como eu os amei. Aí, só que falou Jesus. Só pela graça. Aí Jesus. Aquele que diz que está unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Precisamos amar. E a nossa referência, o nosso padrão de amor é Cristo. Portanto, queridos, não importa o que o mundo diga o que é amor. Não importa o que os poetas recitem a respeito do amor. Não importa o que os cantores cantem a respeito do amor. Não importa o que uma geração pós-moderna defina sobre amor. O nosso padrão de amor é Cristo. E queridos, o símbolo de amor na Bíblia não é um coraçãozinho. O símbolo de amor na Bíblia é uma cruz. Quando Jesus diz, amem como eu os amei, Jesus está dizendo, amem um amor incondicional. Amem um amor sacrificial. Com o mesmo amor que eu amei vocês, vocês devem amar. Portanto, não é um amor líquido, não é um amor qualquer, não é um amor relativo, não é um amor cheio de condições, não. Não, esse não é o amor de Cristo, não é assim que Cristo nos amou. Cristo nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele. Cristo morreu na cruz do Calvário quando ele estava sendo cuspido e xingado por aqueles guardas e por aquela multidão. Cristo foi crucificado porque preferiram Barrabás do que a ele. E ele foi pregado naquela cruz. Esse é o amor de Cristo. Ele te amou quando você nem ao menos sabia quem ele é. Ele te amou quando você ainda estava vivendo o lado mais escuro da tua vida, e ele já te amou. Assim é o amor de Deus por mim e por você. Nós precisamos viver esse amor para sermos parecidos com Jesus. E no fim, Jesus fala assim: se tiverem amor uns pelos outros, esse tipo de amor, o amor que eu amei em vocês, todos saberão que vocês são meus discípulos. Jesus está dizendo o seguinte: quando vocês me amarem uns aos outros, da mesma forma, na mesma medida que eu amei vocês, todos saberão. Todos irão reconhecer que vocês são de fato meus discípulos. Queridos, eu creio que a esperança do mundo está em eles verem Cristo em nós. O mundo precisa encontrar com Cristo que se manifesta em nós. Quando eu me torno parecido com Cristo, quando eu sou imitador de Jesus, quando eu vivo como ele viveu, eu estou trazendo esperança para o mundo. Porque eles saberão que nós somos discípulos de Jesus quando eles experimentarem desse amor. Quando eles olharem para nós e verem Cristo em nós. Quando eles olharem para nós, eles virem em nós, nas nossas atitudes, na nossa vida, a manifestação da vida de Cristo. Essa é a esperança do mundo. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que se parecer com quem? Jesus. Fala aí, galera. Jesus. A igreja de Jesus tem que se parecer com Jesus. Porque senão não é a igreja dele. É qualquer outro amontoado de gente que se parece com sei lá o quê. Nós só seremos igreja de Cristo quando as pessoas olharem para nós e verem em nós o quê? Cristo. E essa será a esperança do
olharem para nós e enxergarem em nós Jesus. Porque nós estamos vivendo na luz, nós estamos vivendo em obediência e estamos expressando o verdadeiro amor nessa geração. Quanto mais me pareço comigo mesmo, mais vivo estou. Quanto mais me pareço com Jesus, mais morto estou. Entenderam, pessoal? Quanto mais me pareço comigo mesmo, mais vivo estou. O que significa? Que você está vivo, o seu ego, né? Quanto mais me pareço comigo mesmo, mais a minha natureza está dominando, mais vivo eu estou. Mas quanto mais eu me pareço com Jesus, isso é evidência de que eu estou morrendo. Ou de que eu já morri para mim mesmo, e à medida que eu morro, Cristo nasce. E é nesse momento que eu me torno, o Evangelho vive através de mim, menos de mim, mais de Jesus. O Evangelho em mim, o Evangelho através de mim. Menos de mim acontece quando o Evangelho se manifesta na minha vida e eu morro para mim mesmo. Mais de Jesus, à medida em que eu morro, Ele vai tomando conta da minha vida. E a vida dele começa a transbordar toda a volta. Amém, amados? O único jeito de você ser mais parecido com Jesus, sinto lhe informar, é você se parecer menos com você mesmo. Quanto menos você for você mesmo, quanto mais você morrer, mais ele vai viver. E mais parecido com ele você será. E assim você vai viver uma vida incrível, uma vida extraordinária, não só para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Nós somos a esperança desse mundo. O mundo precisa encontrar em nós o verdadeiro Cristo. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, eu te louvo, Deus, por essa noite, por cada vida que está aqui, por todos que estão na live, todos que acompanham esse culto, Senhor, eu te agradeço porque a Tua palavra ela é maravilhosa, a Tua palavra ela é viva e verdadeira. E todas as vezes que nós nos encontramos com a Tua palavra, nós somos desafiados. E essa noite eu me sinto extremamente desafiado, Senhor, porque na verdade a minha natureza ela só quer ser do jeito dela, ela quer viver da maneira dela. Ela não quer morrer, ela não quer abrir mão. O meu ego ele grita dentro de mim. Parece que não há espaço para o Senhor. Tudo que eu vejo, tudo que eu olho, tudo que eu sinto, tudo se parece muito comigo mesmo. Sou eu vivendo para mim mesmo. As expressões da minha vida, as atitudes, as escolhas, tudo diz respeito a mim. Mas, Senhor, nessa noite, eu peço que o Teu Espírito, Ele
e reine em nós. Eu oro, Senhor, que haja menos de mim e mais do Senhor. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu oro, Senhor, para que as pessoas vejam Cristo em mim. Eu oro, Senhor, para que a minha esposa veja Cristo em mim. Eu oro, Senhor, para que o meu filho veja Cristo em mim. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos vejam Cristo em mim. Para que a minha comunidade veja Cristo em mim. Para que as pessoas que me cercam vejam Cristo em mim. Que o Sérgio morra. Que Cristo viva eternamente em mim. Senhor, eu oro para a nossa igreja, eu oro para a minha comunidade, Senhor. Eu oro por cada coração, por cada família. Nós precisamos de Ti, nós precisamos, Senhor, ser impactados pelo Teu poder transformador. Espírito Santo, nos enche com o Teu poder, nos enche com a Tua doce presença, nos transforma de dentro para fora, vira a nossa vida do avesso, faz o que o Senhor tiver que fazer, mas muda. Muda a nossa sorte, Senhor, nessa noite. Forma Cristo em nós. Que o meu pensar seja de Cristo. Que o meu falar seja de Cristo. Que o meu toque seja de Cristo. Que tudo que sou, que tudo que tenha seja de Cristo. Porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa oração nesta noite, Senhor. Essa é a nossa oração, Jesus. Querido, se você deseja ser mais
parecido com Jesus, eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Quero orar por você. Se essa palavra falou com você, se você sente o Espírito Santo pulsando dentro de você, se você sente o movimento do céu dentro de você, o Espírito Santo te convencendo dessa verdade, talvez até aqui você tenha se escondido num quarto escuro, talvez até aqui você tenha se esquivado do seu chamado, da sua vocação de ser igual a Jesus, mas eu declaro que nessa noite, em nome de Jesus, isso será quebrado na tua vida. Deus te chamou para um posicionamento, Deus te chamou para um lugar de relevância, Deus te chamou para que as pessoas vejam Cristo na tua vida. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Pai amado, eu quero orar para a vida dos meus irmãos. Senhor, eu oro por todos esses que agora se posicionam, Senhor. Eu oro, Senhor, por todos esses que desejam ser mais parecidos com Jesus. A tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, a porta se abrirá. Senhor, nós estamos te buscando nessa noite. Nós estamos te pedindo, Senhor, queremos ser mais parecidos com o Senhor. Portanto, Senhor, nos arranca de toda a zona de conforto. Em nome de Jesus, que a tua luz brilhe sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, venha a tua luz, Senhor, brilha sobre as nossas vidas. Senhor, nos arranca de toda a cadeia, de tudo aquilo que nos prende, Senhor, e nos leva, Senhor, à tua presença, nos leva, Senhor, a reconhecer e a reconhecer quem tu és, Senhor, e sermos fascinados por quem tu és, e desejarmos, Senhor, com todo o nosso coração, sermos mais e mais e mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, meu amado, eu te abençoo. Em nome de Jesus, se tu uma bênção, meu irmão. Eu declaro que a escuridão está passando na tua vida e a luz está vindo, brilhando cada vez mais, com mais força sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que brilhe a luz do Senhor sobre você nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Obrigado.